E aí pessoal, eu sou Joel Pinheiro. Se você ainda não se inscreveu, aproveite e já se inscreva no meu canal para acompanhar outros vídeos aqui. E bom, hoje eu queria olhar um pouco para fora do Brasil, olhar para nossa vizinha Bolívia, né, que assim como tantos países aí da América do Sul, está passando por um momento de bastante instabilidade, né? E a grande discussão acerca da Bolívia, que tem acontecido nos últimos dias, bom, o ex-presidente Evo Morales foi tirado, os militares pressionaram ele para sair, depois de grandes protestos populares. Ele saiu, já fugiu, foi para o México. Junto com ele, renunciaram também o vice-presidente, o presidente da Câmara, o presidente do Senado. Então, realmente acabou ali e assumiu a presidência, então, de uma forma mais ou menos autoproclamada, fugindo um pouco da regra, porque nem tinha quórum ali no Congresso, a senadora Janine Áñez, com apoio do Exército, prometendo aí novas eleições. E a grande discussão é se aconteceu ou não aconteceu um golpe na Bolívia. Né? Se essa tirada do Morales, se a saída do Morales foi um golpe, caracteriza um golpe de Estado. Em breves palavras, o que é um golpe de Estado? O que em geral se entende por golpe de Estado? É uma ação que fere a institucionalidade, que fere as regras do país, que fere as leis do país, no sentido ou de trocar um líder, como por exemplo foi o golpe militar de 64, que tirou o presidente João Goulart aqui no Brasil, ou então, mas um golpe também pode ser no sentido de manter um líder no poder, violando as leis do país. Tá? Como foi o golpe de Estado do Getúlio Vargas, que instituiu o Estado Novo no Brasil em 1937. Tá? Foi um golpe ali também, quebrou as leis do país, acabou com a lei antiga, não para mudar, mas para manter o mesmo presidente, tá? O mesmo líder. Bom, e a situação da Bolívia ela é complexa porque essa tirada do Morales, na verdade, tem um antecedente para ela, que o próprio Evo Morales, no mínimo, forçou, mas talvez tenha realmente violado as regras do país, as leis, para se manter no poder. Né? Ele já tinha sido presidente por 3 cargos, a Constituição determinava que ele não poderia ocupar o cargo uma 4ª vez, ou seja, concorrer à 3ª reeleição. Ele fez um referendo para tentar fazer com que a opinião popular chancelasse isso, permitisse que ele concorresse. Ele perdeu esse referendo. Daí, como ele perdeu o referendo, a Suprema Corte, que é totalmente aparelhada por ele, aí, né, nessas manobras que a gente bem conhece, a Suprema Corte decidiu que não, era direito dele poder concorrer uma 4ª vez, com um argumento assim muito frágil, que era de que não permiti-lo essa 3ª reeleição seria uma violação dos direitos humanos, né? O Morales estaria seus direitos humanos violados se não pudesse concorrer mais uma vez, né? Ou seja, países como o Brasil, como Estados Unidos, que limitam o número de vezes, seriam violadores dos direitos humanos, um pouquinho exagerado talvez esse argumento, né? Mas enfim, então a Suprema Corte da Bolívia permitiu isso, ele concorreu. Na noite da apuração, existe uma apuração na Bolívia que não é bem oficial, mas é uma apuração mais rápida, que permite já ter uma ideia do resultado, né? E estava dando, até um dado momento, essa apuração que as eleições, não é que o Morales perdeu, ele estava na frente, mas que ele iria para o segundo turno, né? E ele definitivamente queria vencer no primeiro turno. Então o que ele fez? Travou a apuração, parou aquilo naquela noite, depois, quando voltou, disse que não, na verdade o Morales ganhou no primeiro turno. Isso gerou protestos em massa da população em vários lugares, várias cidades, protestos com violência dos dois lados, de quem protestava e de quem reprimia. O país ficou travado em caos, até que o exército chegou e falou, o exército e a polícia também falaram, olha, Morales, melhor sair, está na hora de sair. Com uma clara, evidentemente, né, se as forças armadas pedem algo, dificilmente elas estão só pedindo, né, só sugerindo. Tem ali uma ideia de qual lado a força está, né? E o Morales aceitou, renunciou ao cargo, fugiu, outros renunciaram com ele. Ou seja, é uma sequência de eventos que envolve quebra da legalidade dos dois lados. Né? Primeiro, do Morales, quando ele possivelmente fraudou o resultado eleitoral. Primeiro travou a apuração e depois chegou com outro resultado ali. Como assim? Então, possivelmente fraudou. Já ele concorrer já foi, assim, um ato de no mínimo, um descaso total com a legalidade do país, com a mais tênue das justificativas legais ali. Né? Tendo violado o resultado de um referendo também, que ele próprio quis fazer. Né? Então, primeiro concorrendo, depois na apuração, a OEA, Organização dos Estados Americanos, concluiu que houve fraude na apuração que o Morales conduziu depois, então, quer dizer, fraudou resultados das eleições para se manter no poder, então isso
já pode ser chamado de um golpe, né? E depois na tirada dele, que também não seguiu nenhum tipo de rito nem nada disso. Foi as Forças Armadas pressionando, depois o país ficou num vácuo de poder total e essa senadora aí se autoproclamou, assumiu a presidência e não está claro ainda se vai vingar ou não, mas tudo indica que sim, né? E que também está totalmente fora. As Forças Armadas entrando, uma coisa, as Forças Armadas apenas estarem garantindo a ordem, garantindo, como tem sido um pouco o caso no Chile. Outra coisa é elas entrarem para determinar o que vai acontecer, né? Então, foi golpe ou não foi? Está bem descrito já o que aconteceu, né? Acho que ninguém tem muita dúvida, não existem grandes divergências sobre os fatos e sobre isso que eu narrei mais ou menos aí, talvez com um pouco mais de detalhes, mas acho que todo mundo concorda que foi isso que aconteceu, né? Que ambos os lados aí têm quebras aí da legalidade e que, portanto, é possível falar de golpe tanto do Morales quanto contra o Morales e, por que não, dos dois também, né? Quando a gente está bem definido, e esse que eu acho que é o ponto central aqui, sabe, tal que a gente entendeu o que aconteceu. Vimos onde houve quebras aí da ordem legal. Portanto, qual que é a relevância da gente dizer... O que a gente ganha ao querer aplicar ou não o termo golpe para um lado ou para o outro, né? Não é um ganho de entendimento novo, porque o entendimento é dado pelos fatos. Ele não tá, quando a gente chama esse processo de golpe de um lado, ou golpe do outro, ou golpe dos dois, a gente não está ganhando uma informação nova sobre ele, a gente está só colocando um nome em cima dela, tá? Para casos aí que, como tem essa complexidade dos dois lados, as violações do Morales não são assim tão 100% preto no branco assim, mas evidentemente aconteceu, e o que aconteceu de tirar ele foi em resposta ao que ele fez, né? Não é que era um belo dia, um presidente em pleno exercício da democracia foi tirado, não foi isso. Então, os dois casos aí, as duas hipóteses aí têm alguma complexidade. Tá? Por que então se briga tanto sobre o uso do termo? Se briga porque, no fundo, essa discussão sobre se houve golpe ou não é uma discussão entre diferentes entendimentos dos fatos. Os fatos têm acordo. É uma discussão entre diferentes posições políticas. Entre o lado que está politicamente alinhado ao Morales, vai dizer, olha, a tirada dele foi um golpe. E quem politicamente não gosta do Morales tende a dizer, não, aquilo lá não foi um golpe. Foi uma restauração da ordem, ou chame como quiser, né? É uma discussão que se mascara de uma discussão descritiva, né? Não, vamos ver se isso aqui é um golpe ou não é. Se mascara de uma discussão teórica ou analítica, quando não é. É apenas uma discussão política. Uma discussão de eu querer colar um rótulo ruim naquilo que eu sou contra. Portanto, é uma discussão que importa para a opinião pública. Se o meu objetivo aqui é mobilizar a opinião pública para ser contra ou a favor do que está acontecendo na Bolívia, daí tem a sua importância eu colar. É golpe, é golpe, é golpe. Então, não foi golpe, a democracia está valendo. Golpe quem deu foi o Morales. Daí importa, se eu estou tentando mobilizar a opinião pública. Mas eu estou tentando entender o processo. Se eu estou tentando discutir com outras pessoas que eu não quero manipular nesse sentido, que eu quero chegar num entendimento ali, eu quero discutir possíveis implicações, discutir organização política, sei lá, tantos outros temas, daí perde totalmente a importância disso. Perde totalmente a importância desse uso carregado da palavra golpe. Tá? Então, você pode chamar isso de golpe ou não pode, ou pode não chamar. Tá? Eu também, eu tendo a botar os dois aí como golpe, golpe seguido de golpe. Tá? Isso, porque eu estou usando um sentido meramente descritivo, né? E isso nada nos diz sobre o que aconteceu e nada nos diz sobre se é bom ou não. Né? Não é porque é golpe, não é porque é uma violação da ordem legal, uma violação da institucionalidade, que é necessariamente ruim, que a gente tem que ser contra. Tá? A proclamação da República Brasileira, que a gente está comemorando aí no dia de hoje, 15 de novembro, foi um golpe. Um golpe instituiu a República Brasileira. Portanto, nós somos contra? Não necessariamente. Um golpe que pode ter vindo para o bem. Ainda mais à luz do que aconteceu depois, a gente olhando do futuro. Então, quer dizer, se você deu um passo atrás dessa briga política, entende que esse termo deveria ser usado de forma apenas descritiva e não carregado de um sentido moral e político, porque no final das contas podem ter golpes bons e golpes ruins, e pode ter uma democracia que siga as regras da democracia, mas seja ruim. Por exemplo, a eleição do Hitler, pelo menos inicialmente, estava seguindo ali, estava nos conformes da democracia alemã. E mesmo assim foi péssima, ninguém precisa ser a favor daquilo. Né? Ainda mais quando se desenhou e quando foi ficando claro quais eram as intenções do Hitler no poder. Né? Então, se a gente toma consciência de que o uso do termo golpe nada nos diz sobre o que de fato aconteceu,
e nada nos diz sobre se o que aconteceu é bom ou é ruim, se a gente deve defender ou ser contra aquilo, e a gente vê como essa discussão sobre o uso dos termos, o uso de rótulos, ela se esvazia, né? E a real utilidade dela fica muito aparente. A real utilidade dela é influenciar no debate público, influenciar na opinião pública, que é um jogo que não é propriamente racional. É um jogo que é muito mais de mexer com as paixões das pessoas, usando termos carregados aí para levá-las numa certa direção, né? Para quem adota uma postura um pouquinho mais filosófica, para quem não quer empurrar a sociedade numa direção, mas quer entender o que está acontecendo, quer pensar sobre aquilo, chega a ser até um retrocesso ficar insistindo muito nesse ponto. A discussão em si é boa, é válida, nos leva a pensar o que é um golpe, quando ele acontece ou quando não acontece. Mas uma vez que a gente vê que, olha, a situação é complexa, ambos os lados permitem uma interpretação mais ou menos plausível, daí perde qualquer importância diretamente do ponto de vista do conhecimento, do entendimento, da aprovação, perde a importância da gente estar usando esse termo. Portanto, esse é um vídeo que eu sei que não é um tipo de vídeo que agrada muito grande parte das pessoas, porque as pessoas precisam, em geral, o que as pessoas querem numa discussão política não é um entendimento, uma coisa mais profunda. O que elas querem é sentir que tem alguém ali reforçando os desejos delas. Tem alguém ali afirmando com argumentos plausíveis aquela intenção política e aquele alinhamento político que ela já traz no peito dela, né? Esse vídeo aqui não faz nada disso. Esse vídeo aqui busca desconstruir isso, busca mostrar como essa discussão sobre o termo golpe, neste caso, é muito mais isso, uma tentativa de empurrar o debate numa direção e não de entender o que está acontecendo. E eu, antes de tudo, acho que é importante para as pessoas entenderem, né? Eu sei que vai ser sempre uma minoria, mas uma minoria do qual nós aqui fazemos parte, e é importante que essas pessoas existam, pessoas que coloquem, sejam capazes de colocar, não é de abandonar as paixões, mas é de colocar essa capacidade de entendimento antes da mera resposta passional, que é a resposta passional é sempre uma resposta também que é guiada por interesses que não são nossos, no mais das vezes, né? São interesses políticos aos quais a gente está servindo, que não necessariamente estão nos servindo de volta, né? Mas é isso aí, então. Qual a minha conclusão? É golpe ou não é golpe? Tanto faz. Argumentos plausíveis para os dois lados. Isso em nada muda o nosso entendimento ou a nossa aprovação sobre o que aconteceu. É isso aí. Se inscrevam no meu canal e sigamos em frente.